E para dar mais detalhes sobre o que ficou definido durante essa audiência pública que discutiu a situação dos moradores aí da comunidade de Valparaíso, como a gente acabou de ver aí na matéria, a gente está recebendo aqui agora no estúdio o subprocurador do município de Picos, Mark Neiva, que vai prestar, né, esses esclarecimentos a respeito desse problema que já dura mais de 50 dias. Hoje completa 17 dias que a população está se manifestando, impedindo a entrada desses veículos que fazem a coleta de lixo aqui no município de Picos. Bom dia, procurador, seja bem-vindo, subprocurador, seja bem-vindo à Notícia de Picos. Bom dia, Jandro. É um prazer estar aqui. Então vamos falar o que ficou definido primeiramente nessa audiência pública, né, que eu acredito que já deve ser a segunda audiência pública já realizada aqui no município de Picos para discutir essa problemática. O que ficou definido, subprocurador? Primeiramente, a gente tem que definir o que foi que aconteceu. Há 50 dias teve uma queimada oriunda da BR, que é através daquele mato seco perto, né, que gerou a primeira queimada do dia 6. E, posteriormente, foi acontecendo outras queimadas de outros focos, por conta do nosso tempo. Então, não foi uma queimada durante esse tempo todo, foram várias que foram sendo combatidas passo a passo. Realmente teve duas audiências, só que teve uma audiência pública na Câmara Municipal de Picos e essa outra audiência onde teve participação dos representantes, né? Não foi uma audiência pública até pelo local que foi o Ministério Público. Então, o que precisa se esclarecer é que foi feito um compromisso no Ministério Público para que em 7 dias, em esforço conjunto do município com a empresa que hoje administra o aterro sanitário, o aterro de Picos, para que se apague qualquer foco de calor e fumaça que tem lá. Hoje, essa semana inteira, a fumaça e o calor que tem lá, devido a esses trabalhos todos que vêm acontecendo, diminuíram em torno de 80%, mas não cessou ainda. Esse prazo é para extinguir os 100%, para que possa haver as atividades normais. Em relação à questão do aterro sanitário, né? A gente sabe que existe uma política de resíduos sólidos que obriga alguns municípios, né? Inclusive Picos ainda está dentro desse prazo de implementar essa questão dessa política, desse aterro sanitário. Porém, é feito por etapas. Mas assim, a primeira etapa é encontrar um local, né, para colocar esse aterro. Como é que está essa questão? Como é que esse lixão já tem lá há cerca de 10 anos? Vai para outro local? Como é que a prefeitura vem estudando isso, procurador, subprocurador? Primeiramente, tem que informar que em 2019, o Ministério Público ele deu entrada em um processo judicial justamente para saber o que é isso. Se é um lixão, se é um aterro controlado, se é um aterro sanitário. E hoje esse processo se encontra em fase de fazer perícia para saber se lá pode comportar esse aterro ou não, que coisas que a gente não pode definir ainda. O primeiro passo dessa questão toda é saber como tirar o resíduo sólido daquela parte daquele lixo doméstico. E quem é que faz esse trabalho? São os catadores. Chegando lá, até agora em julho, começo de agosto, os catadores era de forma informal, autônoma, eles iam lá, catavam e cada um levava o que lhe aprovesse. Então, foi proibido por conta da empresa o acesso dos catadores para que eles se organizem em cooperativas, para a partir daí o município dar todo o respaldo, fazer o galpão, tentar ajudar com EPIs para isso, porque a partir do momento que se separa o resíduo sólido é que vai ter essa questão do aterro. Então, existem várias coisas, várias etapas. Mas essa empresa já foi contratada para fazer esse trabalho, né? A licitação era para elas implementarem um aterro sanitário, que é o que não está acontecendo. Para a administração do nosso aterro é o primeiro passo. Então, nosso primeiro passo para isso é justamente organizar a questão dos catadores. Então, um pouco atrasado, subprocurador, isso? Em termos de município, está atrasado, sim, né? Porque 10 anos, para você ter uma ideia, Geandra, foi legalizado um terreno para o município agora em julho. Porque há cerca de 10 anos, o documento do terreno nunca foi retirado do nome anterior, do proprietário anterior, para o município. Então, qual seria essa comunidade? Desse terreno que era para ser comprado, para colocar esse lixão? Não, inicialmente era esse. O outro terreno que foi em 2012, para poder tentar ver essa questão que desde aquela época da mudança do lixão que existia na Altamira, tinha um terreno ali
perto dos povoados ali da Gameleira, onde até foi negociado e tudo, mas gerou também uma ação, um processo não só contra o município, mas também contra o prefeito à época, e que isso foi extinguido justamente por conta. Para você fazer outro aterro, outro lixão, seja o que for, você precisa comprar um terreno, precisa fazer um estudo para saber se não vai contaminar o lençol freático, tem várias licenças. Então, assim, hoje, fechar o aterro hoje se torna um problema muito maior do que esse outro, porque onde a gente vai jogar esse lixo do todo o município? Agora está sendo jogado aonde, né? A gente conseguiu, através de municípios vizinhos, colocar esse lixo enquanto a gente resolve esse problema. Mas logo que resolver, vai se voltar para lá. Como foi discutido ontem com o Ministério Público, vai trazer a Secretaria do Meio Ambiente a nível estadual para poder nós buscarmos soluções para essa nova etapa. Eu não estou aqui querendo tirar a legitimidade do pleito dos moradores. Não, eles têm toda a legitimidade de pleitear o que eles estão pleiteando. Mas, assim, em torno de toda a problemática que existe dentro disso, para o município de Picos, as coisas não se resolvem tão simples assim. Infelizmente, né, ou felizmente, depende de quem veja, a alternância administrativa, né, dificulta as coisas. E está sendo um problema que está gerando outro problema. Esse lixo de Picos que está indo para outros municípios, como o senhor acabou de falar, segundo o Ministério Público, é ilegal isso. Como é que está sendo feito? Está sendo feito algum trabalho? Assim, entrou um acordo com o Ministério Público para ser feito isso? Não, a gente pensou primeiramente num princípio administrativo que se chama... o direito público nunca vai sobressair ao direito privado. Então, a saúde pública, aqui passou 1 dia e meio sem recolher o lixo e a cidade que já tem problema disso ficou um caos. Então, ou se fazia isso, ou ia tirar os moradores à força, ia fazer tudo isso. Então, em vez de entrar com qualquer tipo de embate, a gente preferiu resolver isso, fazer alguns termos para que possa resolver o problema de imediato, enquanto a gente sana uma questão emergencial. Isso, procurador, vamos só explicar para quem está em casa o que está sendo feito lá no local, para que, enfim, essa fumaça acabe e para que a população tenha uma garantia que ela não possa voltar mais na frente. Por exemplo, eles entendem que vão sair lá do local, né, entrem em acordo com a prefeitura, né, por meio desse intermédio do Ministério Público, mas aí depois o problema volta. Qual a garantia que eles vão ter? Esse trabalho realmente é eficiente? Vai trazer uma certa garantia para eles? O que a gente precisa saber é que o queimar do lixo não é como uma queima comum. Porque quando queima, e pelo que já tem lá de alguns anos, às vezes a combustão começa de baixo. Então, o que é feito? Não se pode jogar água, não se pode jogar o tipo de produto. Tem que ir se rolando o lixo com areia, pegando areia, jogando, e por isso que leva tempo. Não é simplesmente jogar água que apaga, porque isso pode até propagar mais e adentrar mais ainda a queimada. Então, está sendo feito esse trabalho, já está sendo feito exclusivo pela empresa, e ontem, através de comum acordo com o Ministério Público, o município de Picos vai ceder mais maquinário, mais funcionários vão entrar em mutirão para que, no prazo máximo de 7 dias, isso se extingua por completo. Mas aí a população, por esse acordo, vai permanecer no local até a implementação da primeira etapa desse acordo que foi feito? Bem, o acordo foi feito apenas para poder extinguir esse problema de imediato que atinge a população, como a fumaça e tudo isso. Então, se extinguindo, acredito que não exista mais um perigo emergencial para a população local. E depois, o próximo passo? O próximo passo é a gente buscar todas as regularizações e buscar, em conjunto com o Ministério Público e com o processo judicial que já existe, a regularização do aterro sanitário, bem como os quesitos dos peritos, para que saibam o que é que realmente o município de Picos precisa, porque nós não podemos onerar com mais um terreno, com mais outro local, com mais outro problema, porque um terreno para se colocar aqui não se existe mais dentro do município de Picos, a gente tem que buscar outros municípios para poder ter. Então vai ficar lá mesmo, só vai ter que se adaptar mesmo, né? Por enquanto, sim. Ok, então a gente agradece pelos esclarecimentos, Mark Neiva, subprocurador do município de Picos, pelas informações aqui no Notícias de Picos. Nós que agradecemos, obrigado.